calendário nacional de flag football tem continuidade e o torneio de seleções estaduais feminino chega a Minas Gerais e promete balançar o coreto nos dias 21 e 22 de março, popularmente conhecido como amanhã e domingo, tá? A gente vai falar da competição, passar pelos grupos, os horários, falar dos jogos que serão transmitidos e tentar desvendar esse cruzamento que foi feito aqui nos playoffs, que eu demorei a entender. Agradeço já a Júlia Meller, que me ajudou muito a entender como que vai ser. Então já deixa o seu like, se inscreve e vamos aí pro vídeo, né, galera? Vou começar aqui pelos grupos. Então a gente tem, né, o torneio feminino acontecendo ali no CTE Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver em questões de estrutura para a gente poder comparar com o que a gente teve no CTT. E no grupo A a gente tem Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amazonas, um grupo forte, né? São chutando aqui, né, que o Rio de Janeiro, o Amazonas e Santa Catarina tem um núcleo único de um time, e a gente sabe que é aqui Valquírias, Vasco e muito provavelmente aqui o Atlantis. Então são equipes que figuram no cenário nacional regularmente, no topo do cenário nacional. Então vai ser interessante o entreveiro desse grupo. No grupo B a gente tem um grupo forte também, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Pará. Eu acredito que São Paulo tem um pouco mais de favoritismo nesse grupo. Vamos ver como se desenrola os outros times aqui, as outras seleções estaduais. E no grupo C, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Aqui também acho que tem um grande favorito, que é o Mato Grosso do Sul, mas vamos ver como também um jogo a menos impacta no desempenho dessas seleções. E agora vamos falar um pouquinho do que interessa, que é dos cruzamentos, né, o chaveamento, transmissão e tudo mais. Então aqui, falando um pouquinho de tabela, vamos falar dos jogos do Campo 1, que são os jogos que serão transmitidos. A gente tem Minas Gerais e Rio Grande do Sul abrindo as transmissões. O time da casa estreia na transmissão, no jogo da Globo. Logo depois a gente tem Paraná e São Paulo. Às 11 da manhã a gente tem o Amazonas e o Rio de Janeiro. Depois, voltando do almoço, a gente tem mais um jogo de Minas, né, com Mato Grosso do Sul e Minas. O time da casa jogando 2 jogos no Campo 1, assim como o time do Amazonas também tendo transmissão. Amazonas contra Goiás vai ser transmitido, e fecham o primeiro horário de transmissões aqui, para mim, da janela de transmissões com Pará e São Paulo. São Paulo jogando 2 jogos no Campo da Globo, Amazonas também, Minas Gerais também, Mato Grosso e Rio jogando 1, Paraná jogando 1, Rio Grande do Sul jogando 1 e Goiás também jogando 1. Paralelamente, no Campo 2, a gente vai ter os jogos de Santa Catarina e Amazonas, Distrito Federal e Pará, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, Pará e Paraná, o clássico trava-línguas aqui entre os estados. Depois a gente tem Santa Catarina e Rio de Janeiro, um bom jogo, um jogo que tem história dos times formadores dessa região, né? Atlantis e Vasco se enfrentaram e fizeram uma boa disputa aqui na última superfinal. Distrito Federal e Paraná fecha o último horário aqui do nosso Campo 2. E no Campo 3 a gente tem 3 joguinhos só jogando ali de manhã e depois do almoço. A gente tem Rio de Janeiro e Goiás. Goiás meio que dobra aqui no campo contra Santa Catarina e fecha o horário do Campo 3, Distrito Federal, São Paulo e Distrito Federal. E aqui começa, né, o nosso trava-língua aqui. Então a gente vai no horário das 8, tá? Para ficar lógico. Então, assim, os primeiros lugares dos grupos passam direto de todos os grupos. O segundo de A e o segundo de B também passam. O segundo do C joga um wildcard. Então vai ser o seguinte, às 8 da manhã o que a gente tem? Segundo de C contra o pior quarto geral, jogando esse wildcard. Paralelamente vai estar rolando o terceiro lugar do grupo C contra o melhor quarto lugar geral. Às 8 da manhã também a gente vai ter o terceiro A ou o terceiro B, parece que aí eu tô falando da escola, né? Mas o terceiro do grupo A ou o terceiro do grupo B, a melhor seed, contra o pior. Então esse aqui é mais para decidir a ordem do confronto, né? Do mandante. Então a gente vai ter o terceiro de A contra o terceiro de B, se não tá errado aqui o post. Tudo isso às 8 da manhã. Com esses resultados, a gente vai para os jogos da 9h30, que é o segundo melhor de A ou de B,
contra o segundo pior de A ou de B. Então vai ter um confronto entre os dois segundos lugares, entre o melhor e o pior. E às 9h30 também, o que a gente tem? Só esse jogo, fechou? Então, fechamos às 8, fechamos às 9h30. Ok, deixa eu ver se eu não tô comendo bola. Beleza. Aí agora a gente vai para os jogos das 11, que começam efetivamente as quartas de finais, pelo que eu entendi. Ou ainda é o wildcard. Tô confuso também, mas vamos lá, vamos junto. Às 11 da manhã, a gente tem o primeiro do grupo C contra o vencedor do wildcard 3, que aí não tá descrito aqui qual que é o confronto. Às 11 da manhã também, a gente tem o melhor primeiro colocado, de A e o de B, enfrentando o vencedor do wildcard 2, que eu acredito que seja esse terceiro C contra o pior, enfim, não, na verdade eu não vou tentar não. Então aqui, primeiro de A, o melhor primeiro colocado entre A e B, recebendo esse vencedor do wildcard 2. Deixa eu ver o que mais tem às 11 da manhã. E às 11 da manhã, o pior primeiro colocado entre A e B recebe o vencedor do wildcard 1, que muito provavelmente deve ser a melhor seed, a melhor seed possível, né? Então, tipo, o melhor classificado do wildcard enfrenta esse pior primeiro aqui. Mas tá confuso, né? Beleza. Agora a gente vai para os jogos da 1h30. Então, a gente vai ter as semifinais às 1h30. Então, que é o vencedor das quartas de final 1 contra o vencedor das quartas de finais 4. E, paralelamente, a gente tem o vencedor das quartas 3 contra o vencedor das quartas 2. E aí, às 3h30, a gente tem o vencedor, a gente tem a final e tem a disputa de terceiro paralelamente para a gente ter o campeão, a seleção campeã, as mulheres campeãs nacionais pelos seus estados. Eu acredito que esse chaveamento ficou confuso pelo número... Acredito não, né? Acho que falar que acredita é até um pouco de... como eu posso dizer, um pouco de ignorância da minha parte, não querer... Calma aí que eu me tirei. Mas assim, o número de equipes, ele interfere muito em como os playoffs são chaveados, né? Então a gente tem a partir do momento que a gente tem uma equipe com um grupo com 3 equipes, isso impacta muito na discrepância de jogos entre todos os outros. E aí, para focar na isonomia do campeonato e tentar trazer mais justiça a todos, então o segundo lugar do grupo C acaba ficando um pouco desprivilegiado, mas ao mesmo tempo ele foi privilegiado por não jogar um jogo a mais em relação às outras seleções do grupo A e B. Então ficou um pouco confuso, mas eu acho que no decorrer da competição vai ficar mais fácil quando a gente tiver os confrontos e tiver a divulgação um pouco mais efetiva dos confrontos, principalmente do wildcard. Acho que fica também... Cara, acho que faz necessário também nesses posts de divulgação ter o método de disputa, né? Acho que fica um pouco mais fácil também. E se tiver descrito, principalmente no wildcard, que jogo que é esse, acho que vai ficar mais fácil. Tipo, o jogo das 8h30 da manhã, o wildcard 1, o wildcard 2. Foi um pouco difícil de entender, mas enfim, esse é o campeonato feminino que a gente vai ter amanhã, a partir de amanhã. Estou animado porque o nível do campeonato masculino foi muito bom. Teve surpresas, teve certezas e eu acho que a gente vai ter um campeonato de mais alto nível ainda nesse cenário feminino, tá? Então tô animado, vou assistir. Não estarei lá em Minas. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer uma vaquinha para levar a Gabriel Cantages Enterprises Communication aos campeonatos que eu não jogo. Mas beleza, deixa o seu like, se inscreve, deixa aqui o seu comentário e a sua torcida para trazer esse título para o seu estado, ou não, né? Porque você pode torcer para outra seleção, quem que você acha que vai ser o campeão, a campeã, as campeãs. Fechou? Fica aqui no canal, tem muito conteúdo sobre flag. Mais tarde, provavelmente, vai ter a seleção da primeira rodada do Campeonato Paulista. Então, fiquem atentos aí às notificações. Verifica se você é inscrito, se você curte o vídeo e se você tem um botão de hype também. Clica no botão de hype para esse conteúdo chegar para mais gente. Um beijo, tchau!